Tem sido um grande desafio para você lidar com os pensamentos, lidar com os sentimentos que você tem tido. E nesses dias a sua maior batalha, ela não tem sido externa, mas ela tem sido interna. Porque você até tem esperança, você até tem fé no que Deus vai fazer. Mas os sentimentos e os pensamentos que estão vindo sobre você são pensamentos que te jogam para um lugar, te jogam para baixo, te jogam para um lugar onde você não vê esperança. E você está chegando no momento que até as palavras que Deus tem te dito, até a confiança, até a sua fé, ela tem sido aí de alguma forma tocada, de alguma forma afetada. Mas Deus manda te dizer que Ele não vai deixar que a sua esperança seja frustrada. E a sua fé vai sair intacta desse momento de batalha que você está passando na sua mente. Você está ouvindo isso? A Bíblia mostra que quando quanto mais a promessa demorava, Abraão era fortalecido na fé, dando glórias a Deus. A Bíblia mostra também que muitas vezes em situação de medo, as pessoas se voltaram a buscar ao Senhor. As pessoas começaram a buscar a presença do Senhor. Seja bem-vindo, você que está chegando. Aqui em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Você que está chegando, se você puder, na verdade eu creio que você pode aí, deixa aí o seu like, sua curtida aqui nesse vídeo, para chegar essa mensagem em mais pessoas, tá bom? Então nos ajude essa mensagem a chegar em mais pessoas. E Deus estava falando comigo aqui de pessoas que estão aqui nessa oração, que a sua batalha tem sido interna, que a sua batalha tem sido na mente, que a sua batalha tem sido com pensamentos e até com os sentimentos que foram enviados para te enfraquecer, sabe? E eu quero declarar agora, todo mal, eu declaro agora em nome de Jesus, todo mal, todo pensamento de fortaleza, tudo aquilo que veio para te enfraquecer, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Porque Deus estava falando comigo de pessoas que iriam estar aqui nessa oração, que como se fosse que você está enfrentando, como se fosse vários ataques, eu via como se fosse várias flechas sendo lançadas na sua mente, essas flechas em formato de pensamentos, também dardos inflamados do maligno, que é para te deixar em um lugar de um coração ofendido, de colocar pensamentos na sua mente que não é a realidade do que está acontecendo. Então não vai pegando esse pensamento como se fosse um pensamento de Deus. Por quê? Quando é um pensamento de Deus é diferente. Quando é um pensamento de Deus, apesar do desafio, apesar de você saber de algo, você tem esperança, sabe? Agora, quando é um pensamento que faz você duvidar do cuidado de Deus, que faz você duvidar da promessa de Deus, esse não é um pensamento de Deus para você. Você está ouvindo? E aqui me chama muita atenção esse versículo que eu gosto muito, que fala: Tu guardarás em perfeita paz. Sabe? O Senhor, Ele guarda em perfeita paz a quem? Aquele cujo propósito está firme. Agora, o que é propósito? Propósito, quando você fala de propósito de Deus, na verdade, muitas pessoas hoje falam de propósito, mas é o propósito que elas mesmas criaram. Quando, na verdade, propósito de verdade só pode ser espiritual. Porque só quem te criou pode revelar o que você nasceu para fazer nessa terra. Escute bem, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, no meio dessa história, sabe?
Deus tem uma missão com você. Deus tem alguma coisa com você. E no seu tempo de relacionamento, Ele vai te mostrando cada vez mais. Mas eu quero falar, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Deus te criou para o louvor da sua glória. Deus te criou para adorá-lo. Deus te criou para você também anunciar a palavra dele. E Deus te criou para algo específico. Faz dias já que eu não conto aqui. Uma coisa que toca muito meu coração quando fala de propósito é a história de uma mãe. E essa mãe, ela entendeu que ela tinha o propósito da vida dela era cuidar bem dos filhos que ela tinha. E por algum tempo, não sei se ela já tinha tomado consciência da grandiosidade do que Deus estava falando. Por quê? Ela cuidou bem, creio que eram 3 filhos que ela tinha, e aqueles 3 filhos, eles cumpriram um propósito que Deus tinha para a vida deles no ministério. Aqueles 3 filhos foram pastores. Agora, você sabia que alguém pode ter uma empresa ou pode trabalhar em determinada área e também isso é um propósito de Deus? Escute bem. Antes do retorno de Jesus, eu já tenho falado isso aqui há algum tempo, existem algumas coisas para acontecer. A Bíblia fala do grande derramar do Espírito Santo. Isso já tem acontecido, já tem iniciado. Porém, Deus ainda tem algumas coisas para fazer que vão necessitar, a missão que Deus tem para nós, vão necessitar muitas coisas. Vão necessitar coisas espirituais e vão necessitar coisas também aqui nesse mundo físico. Você está ouvindo? E também coisas emocionais. Então, nós vamos precisar receber essa força de Deus, essa força espiritual, que ela toca a nossa alma e também o nosso corpo físico e o mundo físico. Então, escute bem, você precisa discernir os tempos. Deus tem uma história para a humanidade e Ele te convida para fazer parte do propósito dele. E por menor que pareça aquilo que Deus te chamou para fazer, se você não fizer, isso vai ter falta. Isso vai fazer falta. Você está ouvindo isso? Então Deus tem um propósito. E eu vi o Senhor dizendo que pessoas aqui já têm palavras. Pessoas aqui, você já tem pelo menos um sentimento no seu coração, um sentimento de Deus. Eu quero viver para Deus. Ontem eu falei aqui na oração que Deus falou para mim que nesses últimos tempos, você precisa entender, desde que o que Deus considera últimos tempos? Desde que o Verbo se fez carne, desde que Jesus veio a essa terra, viveu, morreu e ressuscitou. Desde que Jesus esteve aqui na terra, já se iniciou, Já se iniciou. Desde que Jesus ressuscitou, já se iniciou os últimos tempos. Sabe? A igreja primitiva, ela já dizia sobre últimos tempos. Escute. Deus tem um propósito bem específico com você. E Deus estava falando comigo. Deus vai levantar as pessoas mais improváveis. Pessoas que a gente talvez nem imagina. Algumas pessoas podem ser óbvios, que você já percebeu que tem algo. Mas Deus vai levantar pessoas improváveis para pregar o evangelho. Para anunciar as boas notícias a respeito de Jesus. Então, nesse momento da sua história, você agora está sofrendo o quê? Batalhas na mente. Nesse momento da sua história, você está querendo largar a sua fé. A sua esperança está sendo abalada. Você precisa ficar bem atento. Você precisa ficar bem atenta. Por quê? Porque Deus te trouxe nessa oração aqui, não é por acaso. É porque Ele está livrando você de batalhas na sua mente. Você está tomando como uma verdade um pensamento que é um pensamento do inimigo, porque você está em uma batalha espiritual. E eu sei que existe uma importância na alimentação. Já tenho falado com vocês há muito tempo. Você que está aqui já de antes, E também gravando aqui, a gente já está alguns meses, Ok. Tem uma importância sim na alimentação. É uma coisa que Jesus
enfatizou para mim um dia, eu contei aqui para vocês, tem uma importância também em você ter a sabedoria de Deus para lidar com a área emocional, sim, mas existem coisas que realmente são espirituais. Não queira tratar coisas naturais, não queira tratar coisas espirituais como coisas naturais. Não queira tratar uma enfermidade que é diretamente algo espiritual como coisa natural. Você está ouvindo? É claro que existem enfermidades que são indiretamente malignas, né? Agora, tem enfermidades que são diretamente malignas. Por exemplo, Deus estava falando comigo de pessoas aqui que essa batalha na mente, ela tem gerado problemas sérios emocionais. E por esses dias não tem sido fácil para você. Por quê? Esses pensamentos, eles estão agindo e afetando até o seu corpo físico. Você está ouvindo isso? E Deus te trouxe aqui para quê? Para te dar livramento. E Deus está falando, fica com a mente firme. Quero te falar uma coisa bem simples para você vencer essa batalha na mente. Começa a pensar assim, Jesus. Um dos testemunhos que mais me chamou a atenção desses últimos dias é que duas pessoas, as duas teve uma espécie de uma paralisia do sono. Uma foi como se fosse, ela tinha uma sensação de infarto, e uma outra, ela estava dormindo em um sonho muito ruim e ela não conseguia falar. Ela queria sair daquele sonho e ela queria acordar e não conseguia. E o que aconteceu? Essas duas pessoas, se não for no mesmo dia, foi bem próximo às datas, ela falou assim, ela começou a repreender aquele mal em nome de Jesus em pensamento, sabe? Só que o que eu creio é que ela estava repreendendo no espírito. E quando ela estava repreendendo no espírito, sabe? Ambas conseguiram acordar. Uma foi livre de um ataque, eu creio, e a outra conseguiu acordar. E Deus estava falando comigo de pessoas que às vezes querem tratar coisas espirituais como coisas naturais. E eu já tenho uma palavra aqui. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que todo mal que está atacando a sua vida, seja paralisado agora, destruído agora, saia silenciosamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está cobrindo a sua casa. Deus está cobrindo a sua vida. As batalhas espirituais existem, mas é na vida de oração, na vida de conexão com Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a boa mão de Deus que nos protege, que nos sustenta. Sabe, Deus pode fazer qualquer coisa que for necessário na terra, mas muitas vezes Deus limita o seu poder ao poder da oração. Então, que o Senhor nos ajude a ter essa vida de oração. Você escutou? No poder ilimitado que Deus tem, no poder ilimitado de Deus, algumas coisas, Ele limita o seu poder ao poder da oração. Por exemplo, você está vendo a situação que tem acontecido nesse momento. E a Bíblia diz que Deus ama aquela nação. Deus ama Israel, a nação que Deus ama. E Deus também nos convoca para orar. Uma pessoa me contou um sonho 2 ou 3 dias atrás, e eu falei, Deus está te convocando para orar por Israel. Você está ouvindo isso? E, sabe, existem coisas que inevitavelmente vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer que você ore. Porque a nossa oração, de alguma forma, vai movimentar. A nossa oração, de alguma forma, vai causar livramento. Sabe? A nossa oração, de alguma forma, vai trazer uma operação, vai manifestar um poder dos céus sobre essa terra. A nossa oração, de alguma forma, está livrando. A nossa oração, de alguma forma, está mudando as coisas aqui nesse mundo. Porque no poder ilimitado de Deus, Ele nos chama para batalhar em oração. Então,
ore por Israel, né? Você já deve estar fazendo isso. Citamos em uma oração anterior também. E sobre a sua vida também, sabe? Ore por áreas da sua vida. Por algum tempo, eu não queria orar por algumas áreas da minha vida. Só que Deus me revelou algo para eu orar em concordância com a vontade dele em algumas situações da minha vida, em algumas áreas da minha vida. Cura divina eu já contei aqui para vocês, né? Um pouco. Existem testemunhos e testemunhos. Existem testemunhos que eram para ser contados. E existem testemunhos que é de Deus para você. Então o que acontece? Escute bem, tenha a sua vida de oração. E a vida de oração, ela é sim muitas vezes um desafio, mas ela é uma vida de conexão com Deus. Eu queria aqui desmistificar um pouco. Passe tempo na presença de Deus, sabe? Entre na presença dele com louvor, com adoração, agradecendo pela justificação dos seus pecados, sabe? Recebendo a justiça de Deus, porque Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E eu quero orar agora em especial. Eu quero orar em especial para Deus proteger a sua mente, para Deus proteger o seu coração, para Deus proteger a sua vida, sabe? E eu quero ler aqui com você mais uma vez esse versículo e nós vamos orar. Só que agora em uma outra versão, falando assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus tem uma história para a humanidade. E Deus nos deu o privilégio de fazer parte da história dele. Como? Criando um propósito específico para cada um de nós. Nos criando com um propósito específico. O que Deus diz para Jeremias? Jeremias, antes de você ser gerado, no ventre da sua mãe, você foi gerado. Você está ouvindo? Antes de você ser gerado aqui, você foi gerado lá. Você está ouvindo? Você foi gerado por Deus. Você foi criado por Deus com um propósito. E Deus tem um propósito na tua vida. Existe uma história de Deus. Mas você fala, nossa, mas bilhões de pessoas. E Deus tem algo específico comigo? Tem. Você está ouvindo? E por mais simples que pareça, talvez é você falar de Jesus para uma pessoa. Olha como Deus é mistério. Um dia Deus me deu uma palavra e eu falei, vai ter tantas pessoas de determinado lugar aqui no culto. E Deus me fez lembrar de um homem, uma mulher, ela recebeu uma palavra que ela ia ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus. Através dela, 1 milhão de pessoas ia vir para Jesus. Só que ela não conseguia ganhar nenhuma pessoa para Jesus. Através dela, ninguém vinha para Jesus. E ela sai dos Estados Unidos e ela vai para seu país na Coreia do Sul e ela ganha apenas, através dela, um homem vem para Jesus. Sabe? E essa mulher, depois de muitos anos, as pessoas dizendo, essa não foi uma palavra de Deus. Por quê? Como ela vai ganhar 1 milhão se ela não ganha nenhum para Jesus? Mas chega um dia que tudo muda. Eu falo aqui para vocês, chega um dia que tudo muda. Você está vendo agora o seu processo, você está vendo o seu início, o seu meio. No final, Deus vai te surpreender. Chega um dia que tudo é diferente. Chegou um dia que ela ganhou esse homem. E esse homem é David Paul Young Cho, Pastor Cho. E hoje é considerada a maior igreja do mundo. Então, quando foi contabilizar os frutos através da vida de David Paul Young Cho, se contabilizou 1 milhão de almas. Você está vendo como Deus é mistério? Existem profecias de Daniel que estão para se cumprir, mas ainda não se cumpriram. Você está ouvindo isso? Então Deus é mistério. Às vezes, graças a Deus que nós liberamos palavra e Deus nos revela e as coisas já acontecem rápido. A maioria das coisas. Mas existem coisas que também levam tempo. Às vezes Deus nos revela coisas tão específicas para as pessoas e tem coisas que, quando é passado e presente, precisa fazer sentido.
né? Mas tem coisas que é para algum tempo. E Deus estava falando comigo de pessoas que receberam palavras, estão aqui, e estão tendo batalha na mente para deixar de crer na palavra. Eu acho que aquela não foi a palavra de Deus, não. Não é só você que passa por isso, não. Muita gente passa, muita gente já passou, eu já passei por isso. E Deus, ele tem a palavra no momento certo. Por quê? Porque hoje alguém nem ia vir na oração aqui hoje. E você veio. Por que você veio? Porque Deus te trouxe aqui nessa oração. Deus quis que você estivesse aqui para ouvir o quê? Nenhuma das muitas palavras que foram liberadas na sua vida, nenhuma delas vai cair por terra. Você está ouvindo? Nenhuma das muitas palavras que foram liberadas por Deus sobre a sua vida vão cair por terra. Você pode dizer amém? Deus está oxigenando, tem um vento do Espírito, tem um agir, tem um movimento do Espírito de Deus sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Eu dou uma ordem agora que todo mal saia em nome de Jesus. E eu oro agora por curas, oro agora por milagres. Coloca aqui agora o seu testemunho. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração. Pai, o Senhor conhece e sabe. Eu peço que o Senhor venha com um mover de restauração. Venha restaurar as forças, venha restaurar casamentos, venha restaurar as finanças, venha restaurar a saúde, venha restaurar, Pai, a visão, venha restaurar o propósito sobre a vida de cada um que está aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também por Israel, nós oramos por paz nessa situação. Nós pedimos que o Senhor venha com intervenção do céu, assim como o Senhor muitas vezes livrou o seu povo nos tempos bíblicos, o Senhor também tem nos livrado hoje. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial sobre a nação que o Senhor ama, trazendo paz, trazendo justiça, trazendo misericórdia, trazendo graça sobre aquele país. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou sentindo o poder de Deus. Santo é o nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida. Pai, entra nas ruas da cidade. Pai, entra nas casas. Pai, entra em cada situação, o Senhor sabe como resolver. Pai, não deixe que isso prolongue por muitos dias, não. Mas nós clamamos por uma rápida resolução, uma resolução de paz. Nós sabemos que muitas coisas precisam acontecer, mas o Senhor nos chamou para orar pela paz naquele lugar. E nós oramos pela paz em todo o país de Israel agora. E pela paz em todas as nações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu estou sentindo o poder tão forte de Deus aqui. Você pode dizer glória a Deus? Santo é o nome de Jesus. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo os Gigantes. Eu falo aqui como você pode vencer todos os impedimentos e viver o propósito de Deus na sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Compartilha com alguém. E até lá.